Existe carro que a gente admira. Existe carro que a gente respeita. E existe carro que simplesmente vira lenda. E nesse último grupo, o Nissan GT-R R35 é praticamente o rei. Ele foi um dos esportivos que mais virou assunto no planeta, que quebrou expectativas, humilhou supercarros milionários e conquistou fãs no cinema, nos games e na vida real. E depois de muitos anos no silêncio, o R35 começou a dar sinais de vida de novo. Não só voltou a aparecer, como reacendeu uma chama que parecia apagada. É isso que muita gente chama hoje de o renascimento do Godzilla. Mas para entender esse renascimento, a gente precisa voltar para a origem dele. O R35 surgiu em 2007 como algo completamente fora da curva. Enquanto o mercado estava cheio de carros caros, com pedigree, exclusivos e inalcançáveis, o GT-R veio com outra proposta. Ele queria entregar desempenho absurdo, tecnologia avançada e um preço que fazia até Ferrari e Porsche perderem o sono. O design era marcante, com linhas duras, agressivas, quase robóticas, como se o carro tivesse vindo direto do futuro. E não era só aparência. Ele entregava o que prometia. O GT-R R35 chegou com um V6 biturbo de aproximadamente 480 cavalos, números que na época já eram impressionantes. Mas mais do que potência, o que assustava era o quanto ele entregava essa força no asfalto. A tração integral e o câmbio de dupla embreagem colocavam Godzilla para frente de um jeito que parecia videogame. Foi exatamente aí que começou uma das coisas mais legais da história. A telemetria do carro foi desenvolvida com a ajuda da equipe de Gran Turismo, o simulador de corrida mais famoso do planeta na época. Então você entrava no GT-R e tinha um carro que mostrava dados de acelerador, frenagem, força G, temperatura do óleo, pressão do turbo, quase como se fosse um painel de avião. E isso em 2007. Rapidamente ele ganhou fama. Nos comparativos de revista, o GT-R fazia coisas que não eram consideradas normais. Ele chegava em provas lado a lado com carros que custavam 500 mil, R$1 milhão, às vezes até mais do que isso. E ele ganhava. Em Nürburgring, o GT-R começou a cravar tempos que deixavam os alemães irritados. Enquanto marcas tradicionais confiavam no nome e no preço, a Nissan entregava resultado. Por isso o apelido Godzilla pegou com força. Era um monstro que ninguém queria enfrentar na pista. Só que o tempo passou. O R35 foi atualizado diversas vezes, ganhou novas versões, aumentou a potência, melhorou suspensão, fez pequenas reestilizações. Mas enquanto isso acontecia, o mundo automobilístico começou a mudar. Os concorrentes evoluíram rápido. Vieram assistências eletrônicas ultra inteligentes, interiores cada vez mais luxuosos, motores híbridos, sistemas de controle super avançados e no meio disso tudo o GT-R começou a parecer parado no tempo. Ele era incrível, mas continuava sendo o mesmo carro no visual, na base técnica e na proposta. Chegou um momento em que muita gente acreditou que a Nissan simplesmente tinha abandonado o projeto. Alguns mercados começaram a parar de vender o GT-R. A Europa começou a pressionar com leis sobre emissões. A indústria caminhou para motores menores ou eletrificados. E o R35 continuava lá, com seu V6 biturbo barulhento, agressivo, sem pudor. Muitos fãs já falavam do R36 como se fosse questão de meses. Mas o mês virava ano e nada acontecia. Cada vez parecia mais certo que o GT-R estava no fim da linha. Até que algo interessante começou a acontecer. Mesmo sem uma mudança radical, o R35 começou a ganhar espaço novamente. Primeiro vieram algumas versões especiais, lançadas principalmente no Japão. Pequenas mudanças de design, melhorias em aerodinâmica, reajustes em dinâmica de condução. Coisa que muita gente nem considerou importante. Só que o mercado notou. O público notou. E principalmente, os fãs notaram. O Godzilla não estava morto. Ele estava quieto, mas ainda respirando. E aí entra a parte que pouca gente percebeu no começo. O renascimento do GT-R R35 não foi puxado pela Nissan. Ele começou com o público. Canais de carros voltaram a comparar o GT-R com esportivos modernos. Vídeos de aceleração e testes começaram a viralizar de novo. O carro voltou a chamar atenção em eventos automotivos, nos encontros de rua, nos conteúdos de games e nos cultos dos entusiastas. O GT-R voltou para a cultura automotiva com força total, e isso sem nem ter mudado radicalmente. E tem um motivo muito claro para isso. Enquanto o mercado automotivo correu para telas enormes, direção semi-autônoma e motores silenciosos, o R35 continuou bruto. Ele colocou o motorista no centro.
É você no volante, você sentindo a vibração, você dominando a máquina. Não existe glamour artificial. É acelerador, pressão de turbo, tração e controle. Quanto mais os carros modernos ficaram civilizados, mais o GT-R voltou a parecer especial. Esse contraste é precioso, porque hoje, quando você entra num carro esportivo moderno, ele te dá tudo pronto. Ele te corrige, te segura, te mantém seguro, otimiza sua pilotagem. Isso é ótimo, mas tira um pouco da alma da experiência. Já o GT-R R35 te exige. Ele quer que você participe. Ele não vem para ser confortável. Ele vem para ser rápido. E essa pureza virou raridade. E quando algo raro permanece vivo, o interesse explode. Outro fator importante desse renascimento é o medo do que vem depois. A verdade é que todo mundo sabe que o próximo GT-R deve ter algum nível de eletrificação. Talvez híbrido, talvez totalmente elétrico, talvez com mais assistências e menos brutalidade. E isso cria um efeito emocional muito simples. O R35 pode ser o último Godzilla raiz. O último GT-R puramente movido por combustível, com comando direto do piloto, com DNA de carro japonês que desafia gigantes. Quando o público percebe isso, o carro vira imediatamente objeto de culto. Vira peça de coleção. Entra naquele grupo especial de máquinas que representam o fim de uma era. E quando algo marca o fim de uma era, ele naturalmente renasce no coração do público. E tem mais. O mercado de usados prova isso. Enquanto outros esportivos despencam de preço, o GT-R começou a ficar valorizado. Tem lugar vendendo R35 mais caro hoje do que vendia anos atrás. Isso só acontece com carros que ultrapassam o status de produto e viram ícone. Outra parte incrível desse processo é o que a Nissan está fazendo no Japão. Eles parecem estar dando ao R35 uma despedida prolongada e cheia de respeito. E isso é muito japonês. Antes de acabar, eles fazem versões especiais, pequenos refinamentos, edições de despedida, mostram que não estão abandonando a história. Estão celebrando. E celebrar uma lenda é a melhor maneira de reacender o interesse nela. E o mais curioso de tudo é que o renascimento do GT-R R35 não depende de novidade tecnológica. Ele não voltou por novos números. Ele voltou porque o mundo ficou diferente. O mercado ficou rápido, frio, digital, automatizado. E num ambiente assim, o GT-R voltou a ser o que ele já era em 2007, um monstro que coloca o motorista no papel principal. Quando ele surgiu, ele mudou o jogo. Agora, sem fazer muito esforço, ele está mudando de novo. Porque de repente se tornou esportivo que lembra as pessoas que carro também tem emoção, barulho, cheiro de combustível, vibração mecânica e personalidade. Ele mostra que direção não precisa ser limpa. Pode ser visceral. No final das contas, o renascimento do GT-R R35 não é sobre tecnologia. É sobre alma. É sobre um carro que marcou uma geração inteira, que fez história nas pistas e nas ruas, que estrelou filmes, games e sonhos. Ele chegou num ponto em que não precisa mais se provar. Só existir já basta para ele ser relevante. O Godzilla ficou silencioso por alguns anos. Agora está rugindo de novo. E o mundo inteiro ouviu. E se você curte esse tipo de conteúdo sobre história, a tecnologia e as curiosidades do mundo automotivo, já segue o canal Velocidade Oculta para não perder os próximos vídeos. Aqui, a paixão por carros vai muito além do volante.